Boa noite, minha gente! E aí, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos ao segundo episódio do quadro Uma Estatística Toma Chá, né? Do Descomplique Estatística. No episódio de hoje, a gente vai ter uma convidada super especial, que é a Larissa Sayuri. A Larissa, ela é cientista de dados, ela é doutora em estatística também. E ela tá junto comigo, organizando o R-Leires Belo Horizonte. Boa noite, sejam bem-vindos. Bom, é isso, sejam bem-vindos a esse segundo episódio do Uma Estatística Toma Chá. Eu espero que a conversa de hoje seja super inspiradora e produtiva para vocês. Eu tenho certeza que a Lari, ela tem muita coisa para compartilhar. Ela tem uma carreira linda, sensacional e vai compartilhar essas informações com a gente hoje, tá? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Lari, se você quiser entrar, você já pode vir entrar aqui com a gente. Boa noite. Vai me mandando aí de onde vocês são, o que vocês fazem, qual que é a profissão de vocês. Boa noite, Felipe, Douglas. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui com a gente nesse segundo episódio. A Lari já tá entrando. Boa noite. Oi. Esperando só um minutinho para ela entrar aqui com a gente, viu, pessoal? Lari tá por aí? Consegue entrar? Tá tudo certinho? Tá entrando. Oi, Carol! Tudo bem? Boa Tudo de... noite, seja bem-vinda. Ai, obrigada! Obrigada pelo convite, Carol. Que alegria ter você aqui com a gente. Tem muita gente ansiosa por esse bate-papo de hoje, querendo Eu saber também mais. estou muito ansiosa. Bom, primeiro, né, vou deixar um tempinho aí para você se apresentar para o pessoal, falar quem é você, o que que você faz na vida. Então, fica à vontade, tá? Tá bom, deixa eu só posicionar aqui a minha câmera, gente, Sem porque problemas. para ela não cair, que eu não pensei nisso. Eu pensei em outras coisas, mas eu não pensei nisso. E aí, agora estou aqui empilhando livros. Olha só que coisa. Ao vivo é assim mesmo. Ai, gente, eu tava muito ansiosa por esse momento. Que alegria ter você aqui. Aí, conta pro pessoal Obrigada, um pouquinho Carol. de você, fica à vontade, a casa é sua também. Ai, que bom. Então, gente, olha só. Boa noite para todo mundo. Eu me chamo Larissa, né? Larissa Sayuri. Vocês podem me chamar tanto de Larissa quanto de Sayuri. Eu sou, assim como a Carol, eu sou estatística, né, Carol? Bom, fiz essa escolha, assim como a Carol, no começo da minha carreira, já faz um tempo. Então, eu estudei na Universidade de Brasília, na UNB. Então, eu fiz essa escolha em 2007. E desde então eu sempre reforço essa escolha, né? Todas as oportunidades que eu tive depois de estudar, e foram várias, graças a Deus, eu sou muito agradecida pelas oportunidades que eu tive. Eu sempre voltei para fazer análise de dados, para mexer com, né, me aprimorar mais nesse mundo de analytics e tal. Nem sempre gostando, eu acho que é importante frisar, eu também tenho muitos momentos de raiva e perrengues.
mas eu sempre acabei fazendo essa escolha, né? Então, fiz a minha graduação na UNB, aí eu me formei, eu passei um tempinho lá em Brasília, trabalhei com estatística, eu trabalhei como estatística nos Correios, né? Na empresa pública, e depois eu vim para BH. E eu vim muito motivada. Eu queria ter a experiência de morar fora de Brasília, porque Brasília é um ovo, Carol. É um Uhum. ovo e uma ilha, né? É uma ilha socioeconômica, da prosperidade, tudo. E aí, para mim, foi super importante, assim, ter a experiência de sair de lá, né? Né? E aí eu escolhi vir para BH. Eu achava que seria uma boa cidade para morar, uma cidade em que teria um custo de vida acessível, né? Que seria possível é, morar num lugar com uma bolsa de mestrado, apesar que eu sempre tive o auxílio dos meus pais, né? Durante esses períodos. E, e aí eu fiquei para fazer meu mestrado. Super gostei, me identifiquei muito. Acho que os 2 anos de um mestrado são muito intensos, mas são incríveis, são fantásticos, assim, Então, né? É tudo muito intenso, assim. Então você tá sempre vivendo na adrenalina, aquela coisa. E eu acho que a gente, no fundo, é o que a gente quer, sabe? A gente tá, pelo menos naquele momento, é o que a gente estava precisando. Eu, no uhum. caso. Aí eu gostei muito do meu mestrado, eu acabei ficando pro doutorado, né? Mas no doutorado eu já fiquei cheia de dúvidas, tá, Carol? Não foi assim, ai, estou Sério? Não, você convicta. não, porque o doutorado ainda já são 6 anos, né, até o doutorado. É É, muito são dois tempo. anos de mestrado e 4 de doutorado, né? Então, Aham. tipo, dá uma cansadinha. Uma crise, uma crise. Não tem como você, entendeu? Passar por isso assim, achando que. E ainda mais no começo, sabe? Assim, a gente faz aquelas disciplinas iniciais e elas são realmente muito teóricas, elas exigem muita disciplina, muito foco e Uhum. muita resistência às porradas que você leva, sabe? Nossa, E eu acho demais. que é muito difícil a gente conseguir enxergar no que aquele raciocínio tão abstrato está contribuindo para sua formação naquele momento. Então, eu sofri muito. Eu já sofri também. Meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida nesse lugar? O que eu estou fazendo aqui, né? É, a gente só sobrevive mesmo porque são amigos, né? Os seus colegas ajudam, todo mundo se ajuda e tudo, porque se não fosse por essa rede, eu acho que é completamente infactível, sabe? De levar, de fazer, Uhum. enfim. Tá, E uma aí eu pergunta, fiquei. pode falar. Hum. Não, é uma Não, pergunta. depois que eu. Você veio para BH, mas com o mestrado, você já tinha passado no mestrado. Então, você veio e começou a fazer o mestrado aqui. As duas coisas ao Foi, mesmo tempo. Entendi. foi. Porque o que que acontece? Eu até. Quando eu estava em Brasília, eu até conversei com o meu orientador lá, o nome dele é Donald Pianto, e foi muito legal, porque ele me falou assim: ai, Larissa, eu acho que você tem que ir para outro lugar, você tem que ir para outra universidade. Eu tive a oportunidade de ter estudado lá, né? Ter no Uhum. passado no processo deles, mas ele falou assim: não, vai para outro lugar, vai, assim, de fato sair da nossa caixa, né? Dessas experiências que a gente tem. E aí Uhum. eu escolhi vir para cá. Então foi Entendi. muito bom, eu acho que eu tive uma. Eu estava no lugar certo, na hora certa, Carol, porque o projeto que eu fiz, né? Eu tenho o mesmo orientador de mestrado e de doutorado que a Uhum. Carol, né, Carol? Sim. E, e assim, se não fosse pelo projeto que o professor Marcos, né, ele me ofereceu para trabalhar comigo e tudo, que a gente acordou que seria legal pra gente, eu não teria me encantado tanto, eu não teria gostado tanto. Naquela época eu mexi com os tweets. Hoje eu acho assim, nossa, eu faz tempo já também, né? Então, eu nem acho que seja tão novidade assim mexer com tweet. Mas na época para mim foi muito legal, foi uma coisa muito disruptiva. Eu achei que eu era assim, tava fazendo a NASA, entendeu? Tipo, então eu curti muito, 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 muito. Eu era tipo a orgulhosa do meu trabalho, Aham. entendeu? Falava para todo mundo almoçando na Rio, ele, ai, eu mexo com dados de tweet. E aí
Uma pergunta que apareceu aqui é se nesse período de mestrado e doutorado você já trabalhava, atuava na área fora, né, no mercado. Então, não, né? Você era exclusiva, é dedicada ao Isso. mestrado e doutorado. No meu período de mestrado e doutorado, eu fui bolsista, né? Então, eu fui o tempo todo fomentada pelo governo federal, fui bolsista da CAPES, fomentada pelo governo de Minas também. Durante o período, eu tive um auxílio da FAPEMIG. Então, eu tinha esse vínculo direto, né? Com a Uhum, universidade, esse comprometimento, tipo, uma dedicação exclusiva minha mesmo, né? Quando eu uhum, estava na UFMG, eu participei de um projeto uhum, também, que eu considero que foi um grande, um momento de disrupção na minha carreira também, sabe? Um divisor de uhum. águas. Participei de um projeto dentro da própria universidade, junto ao departamento de computação, com alguns dos nossos colegas da própria estatística, Carol conhece eles. É, e esse projeto também foi super legal. Então, foi o mais próximo de uma experiência profissional que eu tive dentro da universidade enquanto eu estava, né, me formando academicamente. Uhum. Mas, para mim, contou como uma experiência profissional. Eu cresci muito com a vantagem de que os meus colegas, né, no caso, as pessoas com quem eu trocava ideia, elas eram muito sêniores. Então, foi muito legal, porque dificilmente você encontra senioridade atuando no mercado, né? Sim, é Como a gente verdade. atua, porque quem é sênior está fazendo análise de dados em nível sênior hoje, né? Então, Uhum. naquele momento eu nem sabia que eu estava tendo uma oportunidade tão rica, tão legal. Mas olhando em retrospecto, né, eu vejo que foi super bacana para mim, curti demais aquele período. Quer dizer, curti médio, porque eu estava naquela época triste, naquela época das disciplinas que estavam muito difícil. Aí era meio complicado. Não vou mentir, também não tava achando assim, ai, demais. Eu Não, eu tava sofrendo imagino. também. É, tem os momentos Não, não. difíceis, né? O Gabriel tá aqui com a gente. Você conhece o Gabriel, né? Que foi o primeiro convidado da nossa live hoje. Não, da nossa live, a primeira live que a gente teve. E ele perguntou, assim, ele falou que o seu projeto de tweets foi sensacional. Provavelmente ele viu o seu trabalho. E ele perguntou se é muito difícil ter acesso a esse tipo de dados que você coletou para o seu trabalho. Hum, Na época, o que que a gente fazia? A gente fazia uma coleta muito louca, mano. Que hoje em dia deve estar super mais acessível, sabe? Querendo ou não, eu fiz isso em 2013. Então, já tem um tempo, né? Venhamos e convenhamos, as coisas mudaram, os pacotes mudaram, as APIs mudaram, tudo mudou. Inclusive a minha maturidade para resolver um problema como esse. Mas Uhum. aí, assim, a gente tinha feito tipo uma verdadeira parafernália muito louca. Aí era o Marcos, né, que era o meu professor orientador, Marcos Prates, a Érica Castilho era a minha co-orientadora, e a gente tinha um script que a gente fazia uma coleta. Só que o que que acontecia? O Twitter, você não pode exceder um número de coletas eu não sei se era por hora, por 15 minutos, uma coisa assim. Então a gente fazia um script que a gente ficava pegando aqueles dados, mas tinha uma hora que a gente tinha que dar um sleep, tinha que fazer assim, ó, para dar um tempo, para não pra, por conta daquela janela e depois voltava. Mas Aham. mesmo assim, o meu script estava cheio de eventuais problemas, né? Hoje, se eu fosse fazer, eu tentaria fazer uma coisa que fosse automatizada, que não precisasse. Porque eu ia lá todo dia, eu ia no laboratório todo dia e botava para rodar. Aí no dia seguinte eu ia de novo, nas férias eu não fazia. Várias coisas desse tipo, sabe? Mas assim, ao mesmo tempo que eu acho assim, até engraçadinho isso, assim, né? Tipo, olha como é que ele fez tosquinho e tal. Eu acho legal que ainda assim, né, eu queria fazer, eu tinha super orgulho, tipo, eu faço assim, é meu trabalho. E fazia, mesmo que embolado, fazia, né, Carol? Vai, mas vai, foi fundo e terminou. Olha Uma só. hora sai, né? Você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, quando você vê, tá pronta. Não do jeito E sempre, do jeito que a gente gostaria, mas fizemos, né? fizemos, exatamente, que é o que interessa no final das contas, né? Uhum. Sobretudo no final, quando a gente está esgotado, emocionalmente, psicologicamente, e é uma coisa física também, eu acho, né? Sobretudo no final, o que interessa é acabar. Então, você tem que saber lidar com isso de que não tá perfeito e que tem que ir pra frente, né?
Por isso, o meu orientador foi essencial nesse processo, porque eu lembro que todas as vezes que eu ficava empacada, sabe? Ele era muito honesto comigo, falava assim, menina, a gente ainda tem outros pepinos para resolver, bora pra frente. E Bora. vai, e eu ia. Então foi muito bom nesse sentido. Que bom. Vamos começar pela dinâmica, que inclusive foi a ideia da Lari, vendo que ela trouxe essa ideia maravilhosa pra gente. Um quebra-gelo aqui. E aí a gente vai fazer um jogo rápido. Eu vou fazer uma pergunta pra Lari, e ela vai dar a resposta que ela acha, primeira coisa que vem na cabeça dela, tá? Então vamos Tá, lá, Lari. Carol, não, peraí, Carol, calma. Calma. Mas aí eu posso justificar a minha resposta? Pode. Deixa. Te dou essa colher de chá. Assim, são duas faladeiras na mesma live. Como é que vai ser, Carol? Como é que vai ser? Então vai. Eu deixo, pode explicar, porque é bom que as pessoas entendem, né, a sua motivação por trás das respostas também. Vai ser legal. Tá, então vamos lá. Um livro. Olha, eu sempre indico o mesmo livro, tá? Tá todo mundo assim, ai, de novo essa menina com esse livro. Mas é verdade. Eu gosto muito de um livro que ele é o livro texto, né, da disciplina do Marcos, quando ele leciona aprendizagem de máquina, e chama An Introduction to Statistical Learning, do Tib Shirani. Esse é o meu livro favorito da vida, porque eu acho que mesmo você sabendo que você está fazendo uma coisa abstrata, uma coisa que é difícil, ainda assim você tem uma linguagem acessível, sabe? Uhum, Então, é a minha referência, assim, mesmo de comunicação e tudo. Eu gosto muito desse livro. uhum. Tá, e aí você usa ele porque hoje você trabalha, né, com isso, com ciência de dados. Então esse é seu livro de cabeceira, vamos falar assim, né? Ou não? Vou ser bem sincera, que até tem um tempo que eu não olho, mas se, por exemplo, se eu tiver que definir alguma coisa, eu vou fazer um slide que eu preciso de uma definição de um conceito que eu sei que tá lá, eu volto lá. Porque eu li Uhum. aquele livro muitas vezes, Uhum. entendeu? Eu li quando eu fiz a disciplina, depois eu li depois, e tipo, era um livro que ficava sempre comigo, né, para eu referenciar bastante. Então, como eu sei que algumas coisas estão lá, eu posso referenciar, mas hoje em dia eu quase que não toco mais nele, Mas infelizmente. você já sabe tudo de cabeça, né? Já leu tanto, já tá tudo guardado. Ai, quem dera, né, Carol? Uma disciplina. Uma disciplina. Boa. Quando eu estava na graduação, eu fiz uma disciplina bem no finalzinho, no sétimo semestre, que era uma disciplina de modelos mistos. E aquilo para mim foi muito legal. Eu acho que quem trabalha com estatística sabe que a estatística ela tem uma coisa de experimentação muito forte, né? Ela resolve bem problemas que são de experimentação. E naquela época, eu achava aquilo demais. Eu acho que no contexto da UNB faz todo sentido, né? Na UNB, eu tinha alguns dos meus professores, eles eram parte do grupo, né? Assim, eles também trabalhavam na Embrapa, então eles trabalhavam com experimentação agronômica. E aí as disciplinas que eles lecionavam tinha esses componentes, né? E aí eu gostei muito dessa matéria quando eu fiz modelos mistos, porque era uma forma de você ver a experimentação, mas me parecia muito mais mágico, sabe? Porque eu lembro que tinham alguns experimentos em que a gente modelava e a gente colocava efeitos aleatórios, né? Uhum. E aí aquilo tudo pra mim, cara, eu achava demais, assim. Eu achava que era a bruxaria que estava ao meu alcance, sabe? Então, Sei. foi a disciplina que eu mais gostei, assim, de fazer. Acho que ela que fica no meu coração, assim, Ai, até que hoje. fofo. É novidade pra mim. Quando eu penso assim em disciplinas, quase não lembro dessa, mas realmente é uma matéria muito legal, muito mágica, assim, né? De Quando você fala de experimentação. conteúdo. Tá. Adoro. Uma linguagem de programação. Gente, aqui. Polêmicas. Só pra cumprir tabela, né, Carol? Ó, gente, e só pra quem não sabe, eu e a Carol, a gente faz parte da organização de uma comunidade, né, Carol? Que Sim. exatamente tenta trazer a maior quantidade possível de mulheres para o uso do R, né, como linguagem, que é uma linguagem que começa com análise de dados, mas hoje
Eu sei que ela tá muito além disso. Então, assim, eu não Uhum. tenho nem dúvida, não tem nem porquê. Não sei. Sei sim, eu gosto muito, eu sou usuária do R desde a minha graduação. E até hoje gosto muito. Putz, pra mim é isso aí, não tem outra resposta. O R, o R. O Tá, R. um pacote do R. Boa. Ó, também gosto, tem uma tríplice, assim, né? Que pra mim é incrível, que é Deplir, Markdown e ggplot. ggplot 2, gosto dos três, mas se eu tivesse que escolher um, eu acho que é o Deplir, sabe? Gosto Tudo. muito, muito, muito. Infelizmente, acaba que eu uso menos hoje do que eu já usei, né? Eu Uhum. tenho reduzido um pouco a quantidade de coisas que eu faço com o Deplir, mas assim, eu adoro porque eu acho que mudou, de uma certa forma, mudou o meu mindset, sabe? Mudou a minha forma de pensar. E eu acho Uhum. que ela é muito mais intuitiva também, enfim. Aí eu gosto bastante do pacote. Muito bom, eu também amo. Um perfil que você curte muito. Olha, eu tentei fazer isso da forma mais orgânica e espontânea possível, tá, Carol? Aí, assim, o que que veio na minha cabeça? O primeiro deles foi um chamado Brasil com Mapas, que é um perfil de estudo, né? Então são vários dados do Brasil, só que Uhum. sempre com esse enfoque espacial, né? No caso. E aí tem de tudo, tem assim, a expansão do Uber no Brasil, ou, por exemplo, dados da Covid, que a gente tem visto muito, ou o que estava recentemente era assim, acho que era os estados. Como que o cumprimento do beijinho, com um ou dois beijinhos, se distribuíam por estados no Brasil? Então tem de tudo. E eu acho muito legal esse perfil, eu acho que ele Curioso, né? informa, diverte, sabe? Acho muito bacana. É Ah, massa e isso. mais um, Carol. Só que aí esse é uma coisa mais feminista, assim, é, com conteúdos muito mais voltados para isso. Chama Mulher Loba. Eu gosto Uhum. bastante também. É bem diferente, né? Não é tão leve assim, não é tão, enfim. Mas eu gosto muito desses dois. Então, Brasil com Mapas e Mulher Loba. Muito bom. O melhor método de aprendizagem para você, Lari? Olha, Carol, quando eu comecei a estudar, a gente estudava com livro. A gente não, né, eu não tinha esse tanto de coisa pra gente estudar online assim. Apesar de eu, graças a Deus, né, sempre ter à disposição um computador, para mim, o computador era uma ferramenta muito pontual no meu processo de aprendizagem, sabe? Era Uhum. para você redigir alguma coisa, ou era para você fazer um programa, mas não era para você aprender tudo. E aí, então, assim, durante boa parte do tempo eu estudei com livro, né? Eu acho que eu tinha uma boa disciplina para estudar com livro, acompanhar. Faço muitas anotações, sou uma pessoa que precisa muito da mão, da memória que só vem da mão mesmo, escrevendo e tal. Mas hoje em dia eu gosto muito de estudar por vídeo. Eu acho que é natural, né? Assim, o vídeo explora muitos, como é que fala? Sensores ao mesmo tempo, né? Então é visual, é audição, tudo junto, e eu acho que isso contribui muito mais para a gente aprender as coisas que normalmente, né, são muito abstratas, ou que exigem um tempo de raciocínio maior, assim. Então, hoje eu prefiro estudar por vídeo. Legal. Tá. Uma ambição profissional, o projeto dos sonhos. Olha, Carol, sabe que eu não, assim, eu acho engraçado que eu não tenho isso muito claro, sabe? Assim, o que que eu quero fazer. Hoje, eu gosto muito de trabalhar na nossa comunidade, gosto muito, muito, muito do que a gente faz. Eu acho que é onde está o meu brilho nos olhos atualmente, é onde eu realmente coloco intenção, energia, sabe? Eu gosto demais. E então, assim, eu acho que futuramente, para minha vida, sabendo que eu vou mudar de planos, vou mudar de rumos várias vezes, eu quero trabalhar com essa parte de comunicação, comunicar dados, comunicar estatística, comunicar ciência. Esse seria o meu projeto dos sonhos. Que legal, muito bom. Complete a frase. Todo estatístico é. Todo estatístico é perfeccionista. Sabe por quê?
Não, eu tô falando sério, Carol, você vai entender o que eu tô falando. Quando a gente está na graduação, aí você vai aprender a fazer um teste de hipótese lá, mas o teste tem pressupostos. Aí, para você conseguir usar o teste, você começa a fazer um monte de coisa que antecede ele, não é Aham, isso? isso E mesmo. aí, uma coisa quebra, putz, seu teste quebrou. Você tem que procurar outra solução. E nessa coisa toda, nesse framework todo que o estatístico tem de conseguir fazer, a gente acaba ficando muito perfeccionista, sabe? Eu acho que a gente tem essa coisa de querer garantir que a gente está fazendo o melhor o tempo todo. E de vez em quando isso é um entrave pra gente também. Tem vezes, hoje a gente precisa, né, ser mais célere às vezes do que ser perfeito. Então isso pode ser um problema também. Verdade. Tá. Estatístico bom é estatístico. Que se comunica. Adorei. E eu não tenho dúvida nenhuma disso, assim. Eu acho que o nosso grande papel é conseguir traduzir, né, a demanda da pessoa X, da empresa, do cliente, né, pro mundo de analytics e fazer a volta, né? A Aham. gente tem que garantir os dois lados, assim, os dois processos. E a gente só consegue isso lendo bem o que a pessoa quer, então tem que saber perguntar, tem que ter coragem de perguntar o tempo todo, de interromper e de se certificar. O que serve para mim também, porque nem sempre eu tenho essa curiosidade toda, essa coragem toda de ficar perguntando, sabe? E depois de dar essas respostas da melhor forma possível, né? Para que a pessoa não só acredite na gente, né? Confie no nosso trabalho, também entenda, consiga, assim, aprender minimamente o que ela precisa aprender para ter autonomia com aquilo que a gente forneceu como dado, como informação. Então, tem que se comunicar. Boa. Também super concordo com você. Um conselho para quem está começando. Olha, gente, esse conselho podia ser, eu poderia ter dado para mim, sabe, quando estava lá atrás, quando eu estava na minha graduação. Na minha graduação, eu tinha um mindset de que eu tinha que estudar muito. Hoje, eu acho que não é estudar tanto, é ser mais mão na massa, sabe? Já tem que estudar mexendo, já tem que estudar fazendo. Então, assim, não é ficar tanto num nível teórico. Tem que ir fazendo e ir assimilando. Você vai precisar das duas competências ao mesmo tempo. Então, elas têm que acontecer desde o começo, assim, desde o quanto antes na sua carreira, você tem que ir começando a desenvolver as duas coisas, sabe? Então, assim, se eu pudesse falar, eu vejo muita gente, né, Carol, você também tem essa mesma impressão na comunidade, por exemplo, o que é aprender a programar, por exemplo, mas fica em um nível muito teórico às vezes. Tem que entender que você tem que ser capaz de você mesmo pesquisar, você desenvolver essa autonomia, né? Se um bom profissional de dados, acima de tudo, o que ele precisa é de ter autonomia, de ter essa capacidade é, de se motivar, de ter curiosidade de depois ir atrás, né? Ir pesquisando e tudo, fazendo. E pôr a mão na massa, o negócio você falou. Eu mesma, Não, nossa, eu só me desenvolvi mesmo na programação depois que eu saí, que assim, eu tava no mercado de trabalho, às vezes sem um par, né, estatístico ou programador para me ajudar, e aí ou eu fazia ou eu fazia. Então, não. foi fazendo que eu me desenvolvi muitas vezes, assim, e desenvolvi muito, porque a curva, né, quanto mais você trabalha e mexe com aquilo, mais você vai saber e vai saber usar também. Então, é isso. Exatamente. Tá, você que falou que tá craque nisso, né? Porque você já passou pelos seus momentos de desmotivação. Um conselho para quem tá desmotivado. Ó, se for uma desmotivação no nível da sua carreira, eu acho que é bom a gente pensar em algumas coisas, sabe? É, em algum nível, eu acho que vale você procurar, de fato, uma área de atuação que realmente te interessa, tá? Porque o que que eu acho que acontece? A gente, no fundo, no fundo, a gente está gerando insight, análise para uma outra área, para um outro fim, né? A análise de dados, ela é um caminho para as coisas, ela não fica ali por si só, né? Então, assim, se você não está se achando, não está achando que está fazendo uma coisa, você não está motivado, talvez seja um problema da sua análise de dados. Então, por exemplo, eu não estou gostando do que eu faço. Talvez se você estiver mexendo com dados de esporte, será que você vai gostar? Entendeu? Ou se, né, eu e a Carol, a gente gosta de ler. Então, se a gente estivesse analisando dados da Texto. indústria.
É. literária, não, como é que fala? Gráfica, não sei, do Brasil, será que isso deixaria a gente motivado, né? Se a gente tivesse que desenvolver algum modelo que de alguma forma vai ajudar as pessoas a lerem mais, a gente vai conseguir trazer, né? Assim, recomendar títulos que essas pessoas vão ficar interessadas e que vão começar a ler. Então, assim, procurar alguma ciência afim que de fato te interessa, tá? Eu Uhum. acho que esse é um caminho. O outro caminho é o seguinte, eu acho que se você não está motivado, tipo assim, se você tem uma dificuldade de ter algumas das skills que um profissional de dados precisa ter, aí eu acho que você tem que procurar outra coisa mesmo, sabe? Porque, por exemplo, se a gente precisa, se você um profissional, ele precisa ser muito movido à curiosidade e a essa capacidade de estudar sozinho. E se você não tem esse perfil de ser tão autônomo, né? Aí eu acho que é um lance de repensar mesmo a sua carreira e tudo. Acho que não tô gostando porque não tenho essas características, então eu acho que é um lance de repensar mesmo a carreira. Porque são Uhum. qualidades das quais eu não consigo ver um profissional abrindo mão, sabe, Carol? Eu acho que é imprescindível, assim, não tem muito como a gente ficar sem. Uhum. Entendi. Mas por outro lado, eu acho que, por exemplo, trabalhar com estatística te dá um leque muito grande de possibilidades, né? Você consegue, inclusive, ir Exatamente. para outras áreas e ainda trabalhar com estatística. Então, é o que você fala, esporte. Exatamente. Então é muita coisa. Eu acho que as pessoas também precisam experimentar mais, assim. Porque eu acho que quando a Uhum. gente passa na graduação, pelo menos eu passei com 17 anos. A minha cabeça de lá pra cá mudou tanto, então às vezes a gente não descobre de cara o que que a gente gosta de fazer, né? Então É, experimentar às vezes é uma boa pra descobrir o que que a gente gosta de fazer mesmo. tem que experimentar e tem que se aceitar na condição de alguém que está aprendendo, né? Poxa, porque, por exemplo, você sabe, né, Carol? Você mudar a ciência fim da sua atuação pode significar uma mudança super drástica no que você está fazendo mesmo. Então, assim, hoje eu mexo né, com dados de uma plataforma de tecnologia. Se eu quero mexer com dados de saúde, eu estou colocando a minha carreira em um estágio inicial, não inicial por inteiro, né? Porque eu já tenho alguma familiaridade com dados, eu tenho uma experiência, mas tem um chão que eu tenho que correr que é imprescindível que eu corra, né? Então as pessoas têm que estar dispostas a entender, assim, tem que correr esse chão, não tem jeito, sabe? É um chão que é muitos, muitos dias de mão na massa para você ganhar, né? Verdade. Bom, então essas perguntinhas assim mais rápidas terminaram. Então a gente vai começar com as perguntas sobre carreira, sobre atuação, tá bom? Então a Tá primeira bom. pergunta é: o que faz você gostar da sua atuação? Show, Carol, olha só. Essa pergunta, você respondeu ela. Podia ter sido a minha resposta agora, 2 minutinhos atrás. É, quando eu estava no ensino médio, eu estava num colégio lá em Brasília enorme, sabe, chamado Sigma, um colégio gigantão, 5 mil alunos, uma coisa toda. E lá, eu conheci uma pessoa que depois foi fazer estatística, né? E aí eu troquei uma ideia com ela. Você conheceu também, Carol, a Giovana no nosso evento de carreira de dezembro, Giovana Salomão. Ela foi a pessoa que fez o grande discurso, assim, que me seduziu, assim. E aí, naquele momento, ela tinha me comentado sobre a possibilidade que existia de a gente, enquanto profissional da estatística, trabalhar em áreas muito diferentes, né? Porque dado está em tudo que é lugar, ainda mais agora, né? Mais de 10 anos depois, aí que está em tudo que é lugar mesmo. Então, assim, essa flexibilidade da gente poder atuar em alguma coisa conforme o que a gente vai mudando. Se o seu interesse muda, você também vai e muda de área, sabe? Isso foi uma coisa que super me seduziu. Porque quando eu estava lá no meu ensino médio, eu era uma adolescente muito curiosa, assim, eu lia muito e tudo, e eu lia sem ter muita noção disso, assim, mas eu lia muita coisa de cunho científico, sabe? Não pesquisa, assim, não li um paper, né? Mas eu lia aquelas revistas que são para instigar o pensamento científico, a curiosidade de jovens e adolescentes. E aquilo me dava, assim, eu queria fazer tudo, eu queria estudar tudo. Então, assim, quando
Eu tinha uma curiosidade super ampla. Ainda tenho. Eu queria estudar sobre política, economia, nutrição, psicologia, tudo junto, assim. Eu queria fazer tudo. E aí, quando ela me falou isso, sabe? Eu achei assim, nossa, talvez esse seja o grande caminho aí para que eu venha me entender um pouco, né, depois e tal. E eu acho que foi a escolha certa. Foi mais ou menos isso mesmo. Que bom, que legal saber disso. Tá. Você trabalha hoje como cientista de dados na Simpla, né? Só para relembrar o pessoal. E como que é um dia típico do seu trabalho, assim, no seu setor, com a sua equipe? Como que é esse dia a dia lá dentro? Beleza. Então, assim, a gente tem ritos bem definidos, né? Aí eles podem variar por dias, né, no caso. Uhum, Mas, por exemplo, algumas das coisas que a gente faz, né? A gente sempre tem reuniões que são de alinhamento, seja com o nosso time, com o meu time mais técnico, que é o time de cientistas, seja com o time mais multidisciplinar no qual eu atuo. E a gente trabalha com soluções que são voltadas, né, para o produto, para a plataforma da Simpla mesmo. Então, a uhum, gente tem muitas reuniões de alinhamento. Qual que é a importância dessas reuniões, né? Por que a gente precisa ter as skills de comunicação? Aí que entra. Porque nessas reuniões, a gente tem que entender o problema, ou saber definir bem o problema, né? Depois disso, a gente tem que definir esse problema com a informação que a gente tem e entender o quanto a informação que a gente dispõe responde àquilo ou se aproxima do que a gente gostaria, né? Então, a gente tem muitas reuniões para isso, às vezes para comunicar resultado, às vezes para mostrar o que a gente fez, ou às vezes para tirar dúvidas mesmo. Fulano, fiz isso, acho que está errado, você pode me ajudar. Também tem essas reuniões, mas são muitas vezes assim. A gente tem períodos, aí, por exemplo, a gente sempre tem que estar estudando alguma coisa nova, né? Então pode ser paper, ou pode ser um vídeo, ou você pode estar lendo um blog, um post de um blog, alguma coisa assim. Mas no dia a dia, então eu acho que a gente vai meio que oscilar entre essas coisas e mais uma, que é algum experimento que a gente vai estar conduzindo. Então, pelo uhum, menos na forma como a gente itera o nosso trabalho no time da Simpla, a gente está sempre conduzindo experimentos. O que são uhum, esses experimentos? São as provas de conceito de que as metodologias que a gente está levantando para resolver um problema, né? Para conceber um modelo, então a gente tem que fazer a prova de conceito de que esse modelo é bom ou não. Ou, no caso, levantar forças e fraquezas desses modelos, né? Então a gente oscila entre essas três coisas. Reuniões para alinhar entre nós mesmos, tecnicamente, né? Ou multidisciplinares com as pessoas com as quais a gente interage, né? E a parte de programar mesmo, fazer as queries, depois fazer o modelo, depois documentar esse modelo, fazer algum teste de hipótese, muitos gráficos, eu faço muitos gráficos e documento também. muito bom. Por aí. Legal, é legal. É muita coisa. Muita E coisa. como que vocês decidem qual análise você vai fazer, com que vocês vão trabalhar naquele momento, qual que é o modelo melhor, igual você falou que faz algumas experimentações. Como que é isso, essa definição? A gente define o que a gente vai trabalhar de uma forma mais estratégica, né? Então, a ciência de dados, ela existe para atender a um propósito do business, né, no caso. Então, existe esse entendimento do que é o que estrategicamente é mais valioso para a empresa naquele momento. E o que a gente faz é, então, dado que existe essa definição tem que estar muito clara, tem que estar muito alinhada entre todo mundo, a gente vem e propõe uma solução para ela. Então, a gente vem e propõe uma solução para ela com base no que a gente tem disponível de dado, né? Uhum, Depois, com base no que a gente estuda enquanto literatura, e a gente levanta a literatura mesmo, a gente lê e tudo, e com base depois no aspecto da tecnologia, né? O que a gente vai conseguir fazer disso tudo? Às vezes é um modelo super legal, mas ele exige um nível de tecnologia que a gente não dispõe, né? uhum, Então a gente vai saber, ok, talvez esse fosse o melhor, mas a gente não tem a maturidade para ele hoje. uhum, Então, existe esse entendimento, primeiro, do que é estratégico, essa definição do que é estratégico. Isso fica alinhado e depois a gente vem com as soluções.
Para as soluções, aí a gente levanta teoricamente mesmo, iterando um processo científico, essa ideia, né? E eu entendo que esse é o meu papel dentro do time também, sempre levantar essa bandeira do processo científico como um todo. Então, a gente tem possíveis soluções para serem feitas e a gente conduz experimentos. Então, a gente expõe o mesmo conjunto de dados a diferentes modelos e vê quais desses modelos estão performando melhor segundo diferentes critérios, né? Uhum. Claro, nem todos os modelos, né? Aprendizado supervisionado, por exemplo, a gente não tem uma métrica em si, mas aí a gente tenta dar um jeito lá, levantar por outros métodos, por outros meios. Mas essa é mais ou menos a ideia do que a gente faz. Então, assim, o que que a gente precisa, né? Como é que a gente faz para escolher o método? A gente escolhe vários que vão ser concorrentes, no caso. E a ideia é que a nossa experimentação vai responder qual deles deve ir até o final. A gente vai fazer deploy dele. Ah, que legal. Ok? Então, você também tem esse processo de pesquisa, né? Porque às vezes a gente fica achando que a gente tem que saber e lembrar tudo de cabeça, né? Mas nem Não. sempre é assim, porque as coisas se adaptam também à situação, ao momento estratégico da empresa. Então, vocês também têm esse momento, né? De parar, pesquisar para ver qual que é o modelo que se encaixa melhor naquela situação, de experimentar também, que é essa parte muito legal, né? Isso. Muito bom. Isso, exatamente. E essa parte de experimentação, ela é muito legal no sentido da gente trabalhar de fato essa cultura analítica, sabe? As soluções que a gente está colocando no nosso produto, elas não estão sujeitas às percepções individuais nossas, né? Elas são soluções que depois a gente pode fazendo e refazendo, ele vai se adaptando conforme os dados estão trazendo outro tipo de informação para a gente. Mas é nesse sentido, assim, da gente ter uma solução que depois ela é replicável e escalável também. Escalável. Nossa, muito legal. É muito bom saber disso. Ouvindo de um profissional que já esteve na academia e hoje está, né, no mercado de trabalho. Às vezes a gente fica com umas noias assim, nossa, mas eu não sei nada, eu tô saindo daqui, o que que eu fiz da minha vida nesses últimos anos? Mas é bom saber que você tem esse processo de pesquisar, você tem esse tempo também, né, como profissional. Uhum. Que ferramentas você usa no seu dia a dia? Linguagem de programação, banco de dados. Que ferramentas você utiliza no seu trabalho hoje? Olha, Carol, hoje eu uso basicamente duas ferramentas, tá? Eu acesso o banco de dados, né? Então, com SQL mesmo, eu vou acessar ali, vou fazer queries e tudo. Não sou a pessoa mais proficiente em fazer queries, infelizmente, gostaria de ser mais, mas eu entendo assim, agora eu tô satisfeita, porque eu já consegui me provar que se eu precisar fazer, eu vou dar muito Google e eu vou fazer, entendeu? Então, assim, eu tô nessa fase, assim, tipo, me fala aí que eu vou procurar, às vezes fica um Dois Frankenstein, eu vou pontos pro de Google outro. ali, um Stack Overflow, não tem nada que resolva, né? Não tem nenhum problema. Se tiver que otimizar, a gente vai chamar os coleguinhas, porque os coleguinhas também estão lá para isso, né? E aí, assim vai. E aí eu uso o R, né? Para fazer as minhas análises, para fazer experimentos, documentações, visualizações, toda a parte que eu faço de comunicar resultado para os meus colegas, né? Tanto de business no meu time multidisciplinar, quanto os meus colegas cientistas são feitos, tudo eu documento no R, no caso. Então, assim, essas são as duas ferramentas principais que eu utilizo hoje. Legal pensar assim, porque igual a gente falou no início da live, né? Tem sempre aquela rixa, R Python, cientista de dados, né? Aquela coisa. E é bom ver uma profissional que de fato usa o R para tudo que ela faz, né? Então, tudo que você faz hoje é utilizando o R e o SQL, né? Para consultar o banco. Mas é possível de fazer. Isso, exatamente, Carol. Tudo que eu faço é assim, tá? Eu sou uma pessoa que já tive. Eu não sabia que existia essa rixa do Python e R até eu chegar no mercado em 2019. Quando eu descobri, já foi levando uma voadora muito louca, assim, tipo, que isso? A galera já tá me dando porrada porque eu uso R, sabe? De graça, fiquei assim, transtornada na época, chorei. Chorei, Carol, foi triste, foi um período amargo, assim, que eu me senti de uma certa forma triste, assim, me questionando muito. Eu vi o R a minha vida toda, porque eles estão falando tão mal.
Porque, exatamente, o que que essa pessoa. E a coisa que mais me deixava encabulada é o que faz essa pessoa achar que ela pode opinar se essa pessoa não sabe nada de dado. Era a coisa que me deixava mais, assim, encabulada, sabe? Assim. Mas hoje eu também entendo que, Carol, Python tá sempre na minha lista do to-do, sabe? Aquelas coisas assim, vou fazer, tá sempre lá. Tá sempre lá. Eu entendo que eu vou precisar estudar em algum momento. Eu só mexi nele um pouquinho durante o meu doutorado, bem pontual. Hoje, se eu tiver que fazer alguma coisa, eu esqueci tudo completamente, tem que começar do zero mesmo. Mas em algum momento isso vai acontecer, no dia que eu acho que eu realmente tiver necessidade, sabe? Eu acho que eu tenho que colocar, tipo assim, vou fazer um projeto aqui e vai ter que sair desse jeito. Aí eu vou fazer, senão eu não vou fazer. Até lá você tá feliz, satisfeita com o que você. Ah, eu tô assim. É porque hoje a minha curiosidade ela tá em outras coisas, sabe? Eu quero que a análise de dados ela seja de fato só um caminho para que eu explore a minha curiosidade em vários assuntos que são diversos. Então não me interessa muito esse caminho, o que me interessa é que eu chegue lá, assim, que eu desenvolva essas coisas. Então, é, como a minha curiosidade ela tá mais nesses outros pontos, né? É isso que eu faço, assim. Eu não Muito, mexo muito, acho não. que é uma dica muito boa, porque, inclusive, para quem tá começando, fica assim: ah, eu quero aprender R, mas o pessoal fala isso, né? Eu quero aprender esse, mas o pessoal fala isso. Escolhe o caminho que é melhor para você, que provavelmente você vai conseguir fazer, né? Que você se sente confortável em fazer. Muito bom essa dica. Que ferramentas que você não usa, mas que você acha relevante e tem vontade de aprender? Várias. Sempre. Várias, várias. A gente tem muita coisa para estudar nessa vida, né, Carol? Então, assim, ó, por baixo mesmo, assim, o que que eu gostaria de saber? Tableau e Power BI, eu gostaria de saber mexer bem nelas, sabe? Eu acho que isso tudo, dominar essas ferramentas é uma forma de trabalhar muito a nossa capacidade de alfabetização em dados. Então, boa parte das soluções que são mais adequadas, né, enfim, as soluções que são mais adequadas para alguns problemas, elas passam por dashes, por painéis. Então, dominar essas ferramentas é garantir que eu vou entregar a solução nesses casos. E eu não domino. Eu nunca tive uma licença paga de nenhuma dessas ferramentas, né? Na verdade, eu sou bem ruinzinha para tudo que é point and click, assim. Sou bem, bem fraquinha. Eu acho que eu não sei, eu não tenho facilidade. Eu não lembro, cara. Eu posso fazer um negócio, depois eu falo assim, mano, eu não sei onde é que eu apertei, eu não tenho ideia. E eu tenho muito de uma coisa de ter medo de quebrar o negócio, porque eu já quebrei muita coisa também, né? E aí eu tenho medo de quebrar e, tipo assim, depois não ter conserto. Aí eu não tenho essa coisa de ficar explorando tanto e passa o mouse pra cá, depois da Ctrl Z. Não, pra mim, eu fico com receio. E aí eu acho que eu não tenho uma experiência fluida nessas ferramentas, sabe? Mas Aham. queria ter. Realmente queria ter, eu acho que é imprescindível para um profissional de dados para dominar essas ferramentas. Ó, outra que eu não domino, que eu queria dominar. Não mexo bem em planilhas. E eu tive uma colega na Simpla, Giovana. Giovana faz qualquer coisa em planilha. Qualquer coisa. Ela salva, sabe, muitas situações fazendo boas planilhas. Então, assim, eu acho que é ótimo, assim, sabe? Salva muito. E eu também não entendo nada, não domino nada, não sei fazer uma equação. Então, queria estudar essas coisas. E também, olha, Carol, assim, eu quero estudar o Python, sabe? Porque sabe aquele episódio do podcast do Data Hackers, que é da galera do R, que tá a Gabi de Queiroz e o Atos Damiani? Sei. E aí ele fala uma coisa lá, o Atos fala essa frase, e ela é super verdade. Assim, porque ele diz assim. Sempre me disseram que eu não devia me apaixonar pela linguagem, né? Porque a linguagem é uma ferramenta. Quando ela ficar, não sei, desatualizada, velha, você tem que ter a capacidade de mudar para outra. Não adianta você se apegar a ela. E eu sinto que é isso mesmo, sabe? Parte das nossas skills, aquela
aquilo da gente aprender rápido tem que acontecer para a gente o tempo todo. Então, eu quero muito, eu preciso me colocar nesse lugar de estar sempre aprendendo outras linguagens, né? E eu ainda não me coloquei, ainda fico ali mexendo, procurando e curtindo, né? Porque é isso que eu faço, eu gosto também. Então, tenho que aprender também. Pai. Um dia, um dia. Um dia eu vou fazer um projeto, eu vou falar assim, vai ter que ser, e aí vai ser, você vai ver. Você volta para contar pra gente como que foi esse processo. Tá bom. Você ficou muito tempo, né, na área acadêmica. Foram 8 anos, né? São 4 de graduação. Não, mais, são 10 anos na área acadêmica. Qual que é a Isso. principal diferença para você entre área acadêmica, né, academia e mercado de trabalho? Hum. Eu acho que, no fim das contas, na academia, é claro que a gente quer não um produto final, né? A gente quer um resultado consistente lá no final. Mas, acima de tudo, o nosso foco ele tá mais no processo. É assim que eu vejo, sabe? Você iterar bem um processo de investigação científica. Eu entendo assim. No mercado, eu acho que a gente tem um foco no produto mesmo, sabe? É o fim, não é tanto esse meio. E uma diferença primordial para mim é o time, né? Na academia, esse tempo ele é o tempo da sua pesquisa. Isso não significa que ele é maior ou que ele é menor. Significa que ele está definido ali, é o tempo da sua pesquisa. E no mercado, esse tempo ele é iterado mais rápido, Uhum, né? Eu acho que isso é tanto bom quanto ruim, né? uhum, Porque dá uma celeridade, as pessoas não ficam presas sendo perfeccionistas, mas a contrapartida é que também a gente pode deixar de desenvolver bem porque precisa fazer a entrega, né? Então, esse time também faz muita diferença, assim. Tem um time, um período grandão, né, que a gente tem ali para resolver, mas você sabe que é aquele período. E uhum. ali no mercado, não, você tem um período curto, às vezes você tem que correr, né, para fazer, enfim, realizar ali dentro daquilo ali, né? Mas também eu acho que a expectativa ela é coerente com esse período que é dado, sabe? Não acho que isso seja um vilão, não. Acho Entendi. que é isso. Muito bom. E como que foi essa transição da academia para o mercado de trabalho? Foi muita dificuldade? Você ficou muito assim, meu Deus, e agora? Terminei doutorado, vou buscar o mercado de trabalho. Como que foi? Como que você fez essa transição? Meu Deus, Carol. Meu Deus. Olha, quando eu entrei para o mercado, era um período em que eu sabia que a minha bolsa ia acabar e que eu tinha que procurar uma oportunidade. E graças a Deus essa oportunidade apareceu, sabe? Mas eu tive 6 meses em que eu conciliei o fim do doutorado com o começo dessa experiência profissional. E Uhum, foi muito difícil para mim. Foi muito, muito difícil, sabe? Eu acho que emocionalmente, acima de tudo, porque eu me sentia mal porque eu não estava terminando, não estava fechando a minha tese e aquilo ia me dando insegurança. E quando eu estava fazendo a tese, eu não estava desenvolvendo algumas das skills que eu precisava para estar atuando bem enquanto cientista de dados. Então, naquele momento, muito angustiada com as minhas coisas para fazer, eu não consegui enxergar o copo meio cheio. Eu só consegui enxergar o que eu estava perdendo cada vez que eu estava em uma das minhas facetas, assim, né? Então, uhum, enquanto uma aluna de doutorado, eu estava sempre vendo, me sentindo mal porque eu não estava concluindo, e enquanto uma pessoa que estava entrando no mercado, eu me sentia mal porque eu não estava estudando as habilidades que eu precisava, as mínimas, para eu entrar no mercado. Então foi muito difícil, era uma época que eu chorava, que eu me desesperava, sabe? Tive dificuldade para dormir, tive que tomar remédio. Então foi assim, não foi uma coisa suave, não foi exatamente um processo suave, tá? uhum. Mas eu também não acho que muita gente faz isso, né? Ninguém termina um doutorado entrando para trabalhar no mercado, né? Ainda mais assim, poxa, quando eu comecei a trabalhar, eu sou de Brasília. Em Brasília as pessoas são servidoras. E querendo ou não, o meu mindset sempre foi esse, né? E aí, de repente, você vai trabalhar no mercado de tecnologia, que é muito rápido e que cobra muito das pessoas. Isso tem
um peso, tinha um peso para mim, né? Eu não sabia, eu me questionava muito se eu de fato tinha que estar naquele lugar, se aquilo era para mim. Porque como eu nunca sonhei com aquilo, então quando você se coloca naquele lugar, você pensa assim, mas era para eu estar aqui? Porque eu nunca quis isso, assim, né? Anos atrás e tudo. Então, aí eu ficava naquela confusão, entendeu? Então, aquele período de transição foi bem difícil, eu não posso negar isso. Foi uma coisa, um momento hard. Com isso. Mas é o que você falou mesmo, essa transição e dividir entre duas coisas é muito pesado também. Eu finalizando meu mestrado também, eu comecei a trabalhar, é bem complicado assim, mas dá certo. Aham. Mas chora com dignidade no banheiro, chora de noite, mas sai, tudo se acerta. E que dica você dá? Porque, principalmente, eu acho que com a mudança, né, do país, do mundo, muita gente quer fazer essa migração, né, de academia para mercado de trabalho. E que dica que você dá para essas pessoas que querem fazer essa transição? Eu estava conversando sobre isso com um colega meu de doutorado que vai fazer esse movimento agora, ele está terminando a tese dele. Então, falei sobre isso mais ou menos um mês atrás. E assim, eu sou estatística, né, Carol? Você também. A gente tem a nossa formação desde o começo. O nosso core é análise de dados. E eu, por exemplo, quando eu comecei minha graduação em 2017, eu não estudei tecnologia em si, sabe? Eu estudei mais sobre análise de dados. Era isso. Então, como eu sou estatística, se eu tivesse que falar para alguém, né, quando vai fazer essa migração, considerando que vai fazer uma mudança parecida com essa que eu fiz, né, que foi para trabalhar como cientista de dados ou como analista de dados no mercado, eu falaria para a pessoa se preparar com ferramentas e habilidades de tecnologia, que são aquelas para as quais eu não fui preparada durante a minha graduação, meu mestrado e meu doutorado, né? Então, o que significa isso? São coisas que eu acho que são simples, sabe? Uhum. Então, por exemplo, estudar como que faz as queries, né? Então, naquele meu primeiro ano, eu não fiz isso e aquilo me deixava desesperada, porque esse é um passo da autonomia, esse é um passo inicial de autonomia muito grande. Você tem que ir lá e pegar o dado do jeito que te convém, do jeito que você precisa. Não adianta você delegar essa tarefa, né? Uhum. Então, tem que saber, não tem jeito, tem que estudar. E eu, pelo menos, enquanto eu estava na graduação, no mestrado e no doutorado, eu nunca tive uma disciplina de banco, sabe? Então, eu não tive acesso a isso. Eu nem tinha. O que que eu ia acessar? Não sei também. Então, é isso. Aí, outra coisa, né, de tecnologia que precisa. Git, tem que saber versionar. Até hoje eu não versiono direito. Entendeu? Também porque não estou tão comprometida assim com a minha disciplina. Tenho que assumir, estou fazendo umas coisinhas meio erradas ali, sobretudo no meu repositório pessoal. Cada vez que eu faço um post, o meu código fica lá mofando. Aí depois de 6 meses olha, é melhor eu colocar no Git, depois eu perco. E assim vai. Então, assim, eu falaria para a galera que está entrando para estudar essas coisas, né? Uhum. Skills que são mais voltadas para tecnologia e que, porventura, a gente não trabalha no enquanto alunos da Academia. universidade, né? Uhum. Apesar de que eu acho que boa parte das universidades reformulando, né, os seus programas, eles estão incluindo essas coisas. Mas como para mim não teve, era isso que eu gostaria de ter estudado lá em 2019. Tá, e aí me veio uma outra pergunta aqui, porque como você não tinha essa parte de tecnologia, né, muito desenvolvida e tudo mais, e eu acho que o seu primeiro trabalho no mercado de trabalho foi como cientista de dados já, né? Isso, Isso. foi. E aí Assim, depois da pós, né? Porque é, Ah, tá, beleza. aí você acha que essas habilidades que você tinha adquirido na estatística, né, de análise e desenvolvimento de dados, já te ajudou a fazer o principal que você precisava ali para esse trabalho? Para Ou... análise em si, eu acho que sim. Análise, modelagem, né? Essa noção assim do processo científico que é necessário para que a gente faça um modelo, sim, tudo bem, eu tinha. Mas, por exemplo,
a última ponta desse processo, que seria o processo de deploy, eu nunca tinha feito na universidade, Uhum. sabe? E aí foi também muito sofrido, ainda é. Ainda é o meu calcanhar de Aquiles, sabe? Então, tipo assim, é onde eu pretendo colocar todos os meus esforços daqui pra frente para de fato sanar esse problema, trabalhar o meu psicológico, tipo assim, não, gata, você tá resolvendo essa treta. Mas assim, é, a universidade ela não conseguiu cumprir também esse papel que é primordial, né? Que é fazer deploy. Boa. Mas também não acho que tinha que cumprir, né, Carol? Tipo assim, É, até não dá aquele pra, momento eu tava fazendo outra coisa. não dá pra Então, gente assim, querer fazer tudo também, né? E também é, tem processos que a gente aprende mais na prática mesmo, e não tem jeito. É a vida e acostume-se com isso. exatamente, faz parte. Tá, e quais são as habilidades, soft e hard skill, que você acredita que serem mais essenciais para um analista de dados, um cientista de dados, pessoas que trabalham nessa área? Tá. Eu não sei definir bem quais são as soft e quais são as hard, tá, Carol? Então, tem um pouco de dificuldade ali. Olha, eu tinha colocado assim, por exemplo, para soft, né? Comunicação, pelo que eu já tinha colocado antes, né? Eu acho que a gente precisa saber comunicar o que a gente faz, isso é imprescindível. Uhum. Uma coisa, um trabalho colaborativo, ele também é essencial, porque a gente não trabalha isoladamente. Existem os cientistas de dados que são unicórnios, mas à medida, né, que o mercado está amadurecendo, isso está ficando mais raro, as pessoas estão trabalhando de uma forma colaborativa. Então é importante conseguir fazer isso, é imprescindível. E é mais seguro também, né? E organização e disciplina, sabe? Tanto para você se organizar, eu faço uma confusão danada com os meus códigos, com as minhas bases, com o nome que eu tenho que dar para query, com o nome que eu tenho que dar para variável, sabe? Faço, menino, faço uma confusão danada. E, e para versionar também, né? Como eu já tinha comentado anteriormente. Então, organização e disciplina são competências que a gente tem que ter. Isso é inerente da nossa atuação. Quem trabalha com dados e tecnologia tem que ter essas qualidades, não tem jeito, né? E eu só acrescentaria uma, né, que é uma linguagem de programação, né? Que eu acho que Sim. entra nisso que você falou, mas só para deixar explícito, uma linguagem. Não tem como a gente trabalhar hoje em dia com dados, com esse volume de dados, né, Uhum. sem saber uma linguagem Isso, de programação, eu acredito. isso. E de todas, assim, de tudo que eu considero que seja hard skill, né? Por exemplo, que são essas que a gente poderia, a princípio, adquirir estudando e tudo. Uma linguagem, com certeza, porque é isso que te dá autonomia, né? E tudo, eu gostaria de voltar toda a minha, não toda a minha atuação, porque eu não sou apaixonada por isso, mas assim, o que eu quero fazer daqui para frente é, de fato, compreender e dominar o processo de deploy, né? Então, acho que essa é uma, não sei se a gente pode falar que é uma hard skill, sabe? Mas é uma habilidade que eu quero ter e que eu sugiro que todo mundo tenha. Porque eu acredito no seguinte, Carol. Mais vale. Eu sou péssima com ditados, tá? Mas eu vou adaptar uma aqui, ditado popular. Mais vale um modelo muito simples em produção do que um modelo extremamente complexo, super ajustado, que fica ali no seu notebook, que tá ali, né? Às vezes no. Ou só documentado, enfim. Então, assim, mais vale uma coisa muito simples, mas que está atendendo minimamente ao business do que alguma coisa que é de fato muito legal, mas que está estática, tá? Então, eu consideraria essa a skill que a gente realmente precisa desenvolver. Deploy. Muito bom. Inclusive, eu também não sei fazer isso, mas é Não uma coisa que eu sei. gostaria de aprender em breve. E eu tenho medo, Carol, esse é o problema. Eu tenho medo, sabe? Eu tenho medo assim, ai meu Deus, se eu estragar as coisas. Aí eu fico vendo vários memes sobre isso, né? Subir para produção, modelo para produção. Dá medo mesmo de mexer com essa parte. A conclusão é ótima, dá medo mesmo. Essa área de ciência de dados, ela é muito ampla, né? Igual você falou, muitas empresas
No início que surgiu essa profissão, né, de cientista de dados, procurava um profissional unicórnio, que tinha que fazer tudo. Desde o início, desde a Exatamente. concepção do projeto, até essa parte, né, do deploy, de subir o modelo. Onde você trabalha? Funciona, cada pessoa faz um pedacinho, você tem a sua habilidade específica, né? Porque eu acho que cada pessoa tem uma parte do processo que sabe fazer melhor. E aí eu queria que você contasse para o pessoal como que funciona essa cadeia da ciência de dados, porque é uma cadeia muito ampla, né? São várias etapas. Isso, exatamente. Então, assim, hoje eu acho que eu tô numa situação super legal porque o meu time tem uma maturidade muito grande, né? Não é um time que é um time que já iterou esse processo algumas vezes e que já assimilou que de fato as pessoas têm papéis, você tem que estar com aquele papel com o qual você se sente mais confortável. E essa liberdade é dada a cada um de nós de uma forma muito natural. Sabe? A gente sabe, assim, eu vou fazer o que eu realmente quero fazer, o que eu realmente me sinto confortável para fazer, tá? Tanto é que dentro do meu time, o meu papel primordial eu acho que é puxar essa coisa de raciocínio crítico o tempo todo, de experimentação, de investigação científica, de documentação, assim, no sentido de conseguir comunicar para a empresa, sabe? Esse é o meu papel primordial. E é esse, né, com o qual eu realmente me sinto confortável para atuar. Então, Uhum. assim, hoje o meu time, no caso, né, que é o time da Cintla, eu acho que a gente tem muita maturidade analítica, porque esses papéis estão bem desenhados, tá? Existe uma interseção, ninguém é puramente uma coisa, né? Você tem que todo mundo dar uma caminhada de um lado para o outro, mas você tem um papel e é aquele que você escolheu para você. Isso é muito legal, isso fica muito claro na sua entrevista. Então, quando você é admitido, você já sabe, meio que eu tenho esse eu meio que sou assim, então eu vou ser assim aqui também, entendeu? E aí, poxa, eu queria muito ser um cientista unicórnio. Eu conheço alguns poucos, poxa, a galera que a gente acha que é melhor, né? Assim, inclusive a pessoa que trabalha diretamente comigo, assim, eu acho ele super um cientista unicórnio, uma pessoa muito admirável, muito legal. Então, é, eu entendo que a gente não. Eu tô num lugar privilegiado por não precisar fazer tudo, mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu quero ser também, sabe? Não para ser unicórnio, mas eu quero ter um mínimo de autonomia de modo a que eu seja capaz de apagar incêndios, sabe? Eu sou uma pessoa com quem todo o meu time pode contar comigo quando alguma coisa acontecer. Eu quero ser essa pessoa, mas eu tenho uma super trilha aí para trilhar, né? Tem muita coisa para correr atrás, assim, porque eu desempenho o meu papel, mas eu tenho que estar ali segura para quando o pepino aparecer, eu falar assim, eu vou resolver. E eu ainda não tô. Eu tô passos atrás lá, que eu falo assim, meu Deus, o pepino tá rolando, gente. Eu tô correndo aí, vamos ver. Tem que trabalhar mais esse ponto. Muito Mas, legal. assim, sério mesmo. Eu sei que eu tenho que resolver isso, sabe? Não é uma skill que eu não tenho essa capacidade hoje, mas eu quero ter. Então tem que trabalhar para ela. O negócio não é você ser 100% bom em todo o processo, né? Mas você entender como Não. funciona a cadeia inteira e apagar incêndio, né? Quando alguém precisar, você tá ali só para ajudar ou dar um apoio também é muito legal isso. Isso, hoje, muitas das vezes o apoio que eu dou é moral. Eu vou lá, gente. Vai lá. Ai, muita calma nessa hora, né, Carol? Já é um apoio. Já é um apoio, exatamente. Melhor do que nada. Bom, para as pessoas que gostariam de ser o cientista de dados, inclusive falando de base técnica mesmo, em estatística, que base você acha que elas precisam ter? Matérias, assim, que matéria que você acha que elas têm que estudar? Que base de modelagem elas precisam? Tá. Olha, Carol, não sei se isso é clichê ou não, não sei como que as pessoas respondem, tá? Uma boa análise exploratória todo mundo precisa ter, né? Todo mundo precisa saber fazer isso. Eu tive um professor da graduação, professor Geraldo, era um desses professores que também trabalhava na Embrapa, muito rigoroso, era muito difícil, assim. E ele falou uma coisa que até hoje eu acredito, assim. O que é fácil, você tem que fazer muito bem feito.
muito, muito bem feito. Então, a análise exploratória a gente tem que fazer bem feito. Não quer dizer que ela seja fácil como um todo, não é isso. Porque eu acho que ali já tem muito caminho para a gente exercitar raciocínio crítico, sabe? Tem Uhum. muita coisa para ser pensada em uma análise descritiva. Mas é primordial, tem que ser feito, tem que ser bem feito. Bom, como modelagem, aí assim, eu acho que as disciplinas que mais me ajudaram a assimilar as coisas mesmo, né? Então, quando eu estava na graduação, eu fiz uma disciplina chamada Métodos Estatísticos. E isso era basicamente assim, os primeiros testes de hipótese, intervalos de confiança. E aquela disciplina me foi tão bem dada pela professora Cibele que ela moldou muito do meu raciocínio até hoje. Até hoje eu me recordo da forma como ela me explicou alguma coisa. Então, ela foi uma disciplina que, para mim, é primordial. Bom, fora isso, análise de regressão, eu acho que uma disciplina extremamente conceitual, sabe? Ela constrói pilares que são muito importantes para a gente, enquanto profissional de dados. E eu diria, né, porque hoje eu trabalho com modelos de aprendizado de máquina, alguma disciplina de aprendizado de máquina também, tá? Se puder fazer uma disciplina de experimentação, eu acho que é muito bom, muito legal. Acho que todo mundo, né? Todo mundo não, mas assim, muito do que se quer de um profissional de dados é que a gente seja capaz de conduzir experimentos, porque são os experimentos que vão dizer para que caminho vai a tomada de decisão. Então, quanto mais a gente domina ferramentas para isso, eu acho que é melhor para a gente, sabe? Contribui formando assim um conjunto de skills bem legal para a gente. Muito bom, Mari. Obrigada pelas dicas. De E aí, nada. um outro ponto importante é assim, porque acredito que todo mundo que trabalha com dados e tecnologia hoje em dia tem que estar estudando o tempo todo, porque as coisas mudam muito rápido, né? E aí, É, queria que você contasse um pouquinho para o pessoal como que é esse método de aprendizado seu, como que você estuda, você vai por curiosidade ou você vê um problema, né, e busca baseado naquele problema que você está vendo, como que você estuda e se desenvolve no dia a dia, conciliando, né, o trabalho que você faz de cientista de boa, dados. Carol. Estudar, de fato, é uma coisa que a gente tem que fazer muito, com muita frequência, e na verdade o que eu entendo é que isso tem que ser tão natural, tem que ser tão orgânico, tão espontâneo da nossa atuação, que ela tem que fazer parte dos ritos que a gente itera no nosso processo de trabalho, sabe? Então, assim, eu também tenho uma coisa que eu tenho que resolver, porque eu sinto que de vez em quando eu passo um tempo sem estudar, mas também quando eu estudo e fez aquele brrr, aquela estatura, aquela coisa, sabe? Não tá assim suave ainda, não tá no ritmo legal, tô aprendendo o que que eu tenho que fazer. Como que eu gosto de estudar, né? Eu tenho uma curiosidade, eu comentei isso no começo da live, que é super espontânea, é super ampla, no caso. Então eu me interesso por assuntos que são muito diversos, assim. E aí o que eu acho que é legal é, tipo assim, dado que eu me interessei por isso aqui, então eu vou estudar um pouquinho disso aqui, né? E assim vai. O problema de você fazer isso, eu vou estar sempre motivada, porque são sempre tópicos que eu escolhi estudar. Mas o problema é que dá aquela sensação de que, nossa, tem sempre muita coisa para fazer, aquela sensação de que não vou dar conta, de que estou no lugar errado, né? Então é uma coisa para ser equilibrada mesmo, né? Fica realmente complicado de administrar esses dois pontos. Então, assim, algumas coisas eu planejo estudar. Então, por exemplo, nas iniciativas que eu tenho junto ao meu time, a um time mais multidisciplinar com o qual eu trabalho na Simpla, eu tinha que desenvolver algumas skills, né? Porque a gente constrói alguns modelos de um determinado tipo lá na Simpla. Então, o que que eu fazia? Bom, eu vou trabalhar nisso aqui. Então, eu tinha que ler aquilo, tinha que ler sobre aquilo e começar a estudar aquilo. E aí o que a gente faz é que dentro dos nossos ritos, enquanto um time que já é muito maduro, né, analiticamente, um dos nossos ritos é que semanalmente um de nós apresenta ou paper, ou um capítulo, ou enfim, um experimento que você conduziu. A gente apresenta uma coisa uns para os outros, né? Porque, se a gente lembra, tem uma pirâmide de aprendizado que é super famosa, e o topo da pirâmide, o ápice, né? Como que você maximiza o seu aprendizado? É quando você se coloca no lugar de alguém que vai lecionar, né? Então,
você tem que saber tão bem aquilo que você vai explicar para outra pessoa. E então é isso que a gente faz. E aí eu coloco nesses dias, assim, eu sempre coloco assuntos que eu preciso trabalhar. E eu coloco de tudo. Tudo que me passa pela cabeça, eu vou jogando lá, como se fosse um brainstorm. E à Aham. medida que a data vai aproximando, eu vou priorizando, vou vendo assim, o que que eu acho que é mais relevante no contexto que eu vivo hoje, né? Então, assim, pensando que eu tenho essas metas estratégicas dentro do intervalo de 3 meses, depois 6 meses, depois, enfim. Aí eu vou administrando essa pilha de coisas que eu coloquei para estudar. É sempre uma pilha muito maior do que eu dou conta de fazer, sempre é. Eu sempre tenho um pouco dessa sensação. Mas é mais ou menos assim que eu tenho me guiado, sabe? Aham. Quando. Então, assim, eu gosto de fazer essas apresentações para o time, porque eu tenho esse perfil de ser uma pessoa, né, que gosta de comunicar e tudo. E também já aconteceu de eu fazer conteúdo para a comunidade, né? Então, eu falei assim, poxa, eu quero saber fazer isso aqui. Aí eu marquei, eu vou dar um meetup no dia X. Então, até o dia X vai ter que estar pronto, porque o meetup está marcado, as pessoas estão tirando ingresso. Então, eu uso também da comunidade, né, para colocar os próprios. Eu nem sei como é que traduz. Né? Os prazos, você fala. Os prazos, exatamente, as datas limites para mim, sabe? Para coloco assim para me botar realmente assim, olha, esse o desafio é pro dia X, então tem que fazer até o dia X. Vai com o que for que tem, entendeu? Pode tá péssimo, vai ser com péssimo então, mas vai, entendeu? Mas vai. É, essa é uma dica muito boa. Eu estava, inclusive, pensando nisso, porque hoje em dia a gente tem muita comunidade que dá oportunidade para as pessoas, né? Escreverem no blog, darem uma palestra, né? O R-Ladies, inclusive, dá essa abertura para as mulheres, né? Então, mulheres se inscrevam. E é uma coisa muito boa mesmo, porque eu acho que quando a gente vai ensinar para outra pessoa, a gente tem duas vezes mais de cuidado, né? Ao E- aprender, ao passar a informação. Então, é uma dica muito Exatamente. mesmo. E esse Ah, esforço, Carol, de você ter que formular aquilo com as suas palavras, sabe? Ele tem um ganho enorme, assim, super vale a pena, sabe? Eu tive que. A gente tem um sorteador do Arleides que eu tive que escrever um post sobre ele explicando, sabe? E o dia que eu escrevi o post foi muito legal, porque tem vários daqueles conceitos que eu não tava, é tudo misturado, tudo difícil. E escrevendo, você se obriga a definir de uma forma que você mesmo entenda. Então, é muito bom, assim, eu acho que super vale a pena isso de você, enquanto parte da comunidade, né, colocar uma data limite e tentar fazer uma entrega, contribuir para sua comunidade mesmo. muito bom, Lari. Boas dicas. É, e aí eu acho que você já contou um pouquinho de como foi isso, né? Mas recapitulando, como que foi, como que você conduziu a sua carreira, assim? Você estreitou todos os passos, definiu todos os passos que queria tomar, ou teve algum momento que você precisou de mudar de estratégia para continuar seguindo? Como é que foi esses passos de carreira que você deu? Os meus passos não foram pensados ou estruturados. Eles estão vindo e eu estou vindo ali, ó, uau, deixa eu ir. E a confusão e o caos, e nossa, será que era para eu estar aqui ou não? É desse jeito, tá? Quando eu comecei a trabalhar, assim, com dados, eu queria ter essa oportunidade de sair de Brasília, sabe? Eu não sabia o impacto que isso ia causar na minha carreira e na Larissa mesmo como pessoa, né? O quanto que eu ia querer depois voltar. Não é que eu não queira voltar, mas as oportunidades que eu quero para minha carreira hoje, elas de fato são diferentes daquelas que eu já quis um dia, né? E quando a gente se vê numa situação em que você está fazendo uma coisa muito diferente daquela que você sonhou, você se questiona muito, né? Isso aqui é momentâneo, eu tô delirando, tô fazendo essa escolha por um acaso, ou eu de fato quero isso, eu não sou a pessoa, eu já não sou aquela pessoa que estava sonhando tempos atrás, sabe? Então, assim, tudo meu foi muito. À medida que a oportunidade foi passando, eu fui pegando o que me interessava, o que eu achava que era legal, tá? Teve coisas que eu também, né, não super curti todo o processo, tenho os meus arrependimentos, e eu acho que isso faz parte.
todo mundo que está 100% satisfeito com a sua carreira, com a sua vida, é porque também não ousou, porque não se colocou numa situação de inesperada ou de risco. E eu posso dizer que eu já me coloquei nessas situações, então nesse quesito estou feliz. Tento olhar dessa maneira, pelo Bom, menos. deu tudo certo. Falando essa Tudo história certo, aí, né? tá indo. Tô falando isso pra mim. Tá. Sobre o mercado em crescimento, as vagas disponíveis para estatística e para outras pessoas que trabalham com dados, como que você acha que está a situação do mercado? Ele está saturado? Tem muita oferta de emprego? Quem está começando agora vai ter emprego daqui para frente? Como é que você acha que está essa situação? Carol, na minha percepção, a demanda ela é crescente, sabe? Eu não consigo vislumbrar um cenário que não seja esse. Porque tudo passa. Agora, né, a gente tem dado para tudo, então todo mundo quer fazer análise de dados e quer ter produtos que sejam baseados em dados. Então, assim, eu acho que é um caminho sem volta para o qual a gente tem que estar preparado para alcançar mesmo essas oportunidades, né? Pegar a nossa fatia desse mercado, porque nós, enquanto estatísticos, a gente tem total potencial para abocanhar a parte desse mercado que é muito legal. Então, eu acho que a oportunidade não falta. O que eu vejo, assim, sob o meu viés, né, sob a minha ótica total, assim, é que à medida que as empresas elas vão criando maturidade, como a que eu atuo hoje, né, elas vão pedindo profissionais que sejam mais especializados. Né? Não é que elas vão pedindo, mas elas vão entendendo que aquela coisa do unicórnio, ela não existe. Mas, Então, você vai ser convidado ou requerido a entender o que que você quer de fato fazer, sabe? uhum, E aí é um paradoxo da escolha. Você vai ser requerido a escolher logo, não logo, mas assim, escolher aonde você quer trabalhar, com que tipo de dado você quer trabalhar, que tipo de entrega você quer fazer, em qual frente desse processo todo de análise de dados você quer estar, né? uhum. E aí passa a ser uma escolha sua, enquanto profissional. Então, assim, essa demanda crescente, ela passa por especialização e cabe a cada um de nós, enquanto profissional, ter autoconhecimento suficiente para entender o que é mais razoável para você, onde você quer estar, né? Então, é crescente, mas não é de todo fácil, porque isso de demandar esse autoconhecimento nosso, essa nossa capacidade de depois querer experimentar e querer, né, ver outras coisas, também não é fácil, ela tem um custo para a gente também. Muito bom, Lari. Tá, e falando ainda, né, desse processo de entrar no mercado, de começar, né, para as pessoas que estão começando agora, se você pudesse dar uma dica para quem está estudando ou está querendo entrar nessa área, que dica que você dá para essas pessoas que estão começando agora ou pessoas que já têm uma carreira em alguma outra coisa e querem fazer essa mudança, querem entrar nesse mercado? Para quem está estudando, se desenvolvendo. Bom, Carol, eu acho que aqui só posso falar, né, da minha experiência, assim. Mas se eu pudesse dar uma dica para a galera, eu falaria para essa galera estudar formalmente, sabe? Acreditar, estudar na estatística, estudar numa universidade, acreditar na ciência, isso tudo. Eu acho que esse é um caminho que ele, de fato, ele é cumprido, sabe? Mas esse é o preço que se paga ou que se investe para que a gente, de fato, seja um profissional de qualidade, tá? Essas coisas, tudo isso de, poxa, análise de dados, raciocínio abstrato, comunicação desse raciocínio todo, tecnologia, isso tudo não é de graça, isso não se constrói com pouco esforço ou com pouco tempo. Então, se eu pudesse falar alguma coisa, eu falaria estude formalmente. Escolha talvez não uma graduação, um programa de pós-graduação, alguma coisa assim, tá? Mas algum caminho, algum curso que seja formal, né? E que esteja próximo dos seus objetivos e vá nele, e aposte nele, sabe? Porque eu, de fato, acredito nesse caminho que ele é mais tradicional mesmo, para que a gente consiga desenvolver profissionais com a qualidade que a gente precisa para esse tipo de trabalho, que é muito grande, né? É.
Cada- Aí eu não sei, né? Eu acho que muita gente fala assim, ah, não, estudar não, na universidade não. Pois eu digo na universidade sim, vai estudar na universidade sim, entendeu? Lá tem muita gente boa, é. Sim, mesmo. E não necessariamente a pessoa tem que percorrer todo esse caminho, né, Lari? Tipo, chegar no Isso. doutorado e tudo mais. Mas eu acho que ter Ah, a base, o fundamento da graduação, pelo menos, faz muita diferença, né? isso, exatamente. Ou se você já tem graduação, você quer fazer uma pós, um mestrado acadêmico, um mestrado profissional, sabe? Podem ser Uhum. caminhos também. Mas eu de fato acredito que a formação que passa pela universidade, ela é muito bacana, sabe? Ela de fato é universal no sentido de construir muitos skills que a gente precisa, sabe? Uhum. Então, acho que vale a pena. Isso. Fica a dica. Tá, a gente já está terminando aqui. E como última pergunta, eu gostaria de deixar aberto para você dar algum recado para o pessoal que está assistindo, falar de algum projeto bacana, de alguma coisa que você queira divulgar para o mundo. Então, esse espaço é seu. Palavra final da live de Tá bom. hoje. Olha, gente, outro dia eu vi um tweet da. Tweet? Acho que era tweet, não sei. Um post da Paola Carosella, do MasterChef, que agora não é mais do MasterChef, né? Que ela saiu. Mas era um post super legal, porque ela falava assim: olha, a vida não é fácil, tá? Então, se alguém tá te contando isso, negue, bata de frente. Isso é um crime que estão fazendo com você. Te fazer acreditar que a coisa tá ganha, que é só um lance de você ir lá e usufruir, é uma falácia, tá? E eu acho que é o mesmo recado que eu tenho para todo mundo que trabalha com dados, trabalha com tecnologia ou que está desenvolvendo, se desenvolvendo, né, na sua carreira, né? Preocupado com esse processo de trabalhar a sua própria carreira. Não é fácil para ninguém. Então, não queira acreditar que tá fácil, ou que existem formas de você pular etapas, porque não tem, sabe? E uma vez que a gente entende isso, a gente, né, que tá vivendo muito desse jeito muito acelerado, né, de uma forma muito imediatista, eu acho que isso ajuda a gente a acalmar um pouco os ânimos, a entender, olha, é uma estrada grande mesmo. Eu vejo muito assim, Carol, eu tinha muita ansiedade de querer aprender muitas coisas, sempre, olha só, desde que eu tinha lá meus 14, 15 anos, eu sempre quis estudar muitas coisas. E, poxa, eu tenho muito tempo para estudar ela, sabe? Eu não consigo imaginar que a gente vai se aposentar cedo. Então então a gente vai ter muito tempo para estudar, para trabalhar, para conquistar e para desenvolver essas coisas. Então, para não ter pressa e para não acreditar que é fácil. Tá? Tem que ralar, é duro mesmo e é duro para todo mundo. Não tem ninguém que tá ali conquistando as coisas de graça. Não Então, existe esse era o aquela, meu recado. não existe aquela fórmula mágica, né? Ah, 2 semanas você aprendeu tudo que você precisava para isso, né? E eu acho que é isso. Não, Caminho. E não. provavelmente as pessoas que você vê que estão trilhando, né, o sucesso agora, estão chegando lá no objetivo, elas já fizeram todo esse caminho. E durou anos, muitas vezes, né? Igual você mesmo fez Isso. 10 anos de academia e tá no mercado É. agora. Então, E muito. assim, aí eu fiz 10 anos de academia, Carol, para cair num contexto em que eu me vejo estudando durante mais 15 anos, entendeu? Então, assim, não é porque eu fiz 10 que isso vai me tirar a necessidade de ter mais outros 10, mais outros 15 pela frente, sabe? Não tem nada ganho, não tem nada conquistado. O meu também está sendo feito todos os dias. Então, não é fácil para ninguém e eu acho que é isso aí. Tem que acreditar, né? É isso. Tá todo mundo Agora, aí. Ah, tá como todo é mundo um aí perguntando. espaço, como é um espaço, assim, Aproveita que é todo seu. eu queria divulgar a nossa comunidade, óbvio. Ai, olha, gente, talvez as pessoas que estejam na live com a gente ou que venham assistir futuramente pensam, meu Deus, de novo essa mulher vai falar disso. De novo eu vou falar, esse é o meu espaço. Importante. Então, assim, vou divulgar a nossa comunidade, a War Ladies BH, né? Nós somos um capítulo dessa comunidade que é global e para a qual eu sou assim completamente assim, eu sou completamente apaixonada pelo War Ladies BH, sabe?
acredito muito na comunidade, no que a gente se propõe a fazer, que é empoderar mulheres e grupos minoritários, né, para trabalharem com tecnologia, trabalharem com dados, trabalharem com o R especificamente. Então, assim, se eu pudesse divulgar um projeto, seria a nossa comunidade. A nossa comunidade, ela tá em várias redes sociais, são 6, contamos hoje. E produzindo conteúdo, né, Carol? Que é a coisa que eu mais gosto de fazer atualmente, produzindo conteúdo. É o meu projeto favorito, porque mescla as causas que eu acredito e as pessoas com as quais eu me identifico, né? Porque, poxa, é uma comunidade de mulheres que trabalham com tecnologia ou são da academia. Gente, se eu não me identifico com essa galera, sim, né? Um pouquinho Então, mais. faz, exatamente. Então, assim, se eu pudesse indicar um projeto, alguma coisa, fica o meu recado para vocês, para que todo mundo, assim como, né, o pessoal acompanha o seu trabalho no Descomplica, também acompanha o nosso trabalho no Our Ladies BH, ajudando a gente aí a alcançar muitas pessoas, fazendo parte dessa comunidade. Inclusive comemoramos 3 anos, né, de comunidade. Muito bom. E fica aí o convite para as mulheres e pessoas minoritárias, né? Que queiram palestrar, escrever no nosso blog, entrar nos nossos grupos. Ele é aberto para vocês, então saibam que a Ele é gente está aberto para nessa toda comunidade a para nossa apoio. comunidade. Isso, exatamente. Então É é isso, isso. Mari. Muito obrigada. Fiquei muito feliz da sua participação aqui hoje. Acredito que essa conversa tenha sido muito rica e esclarecedora para muita gente, né? Às vezes, você mostrar esses outros lados, porque às vezes a gente vê só o profissional lindo, maravilhoso ali, mas a gente não sabe os perrengues que ele passa no dia a dia, as noites mal dormidas, os choros. E eu acho que é isso, essa é a ideia desse quadro, né? Divulgar para as pessoas mesmo o profissional que está ali, a pessoa, né? Porque por trás do profissional tem uma pessoa que passa por todo esse caminho, não, nem sempre É. fácil, né? Mas eu queria Nem- agradecer muito a sua participação, adorei. E obrigada pelas dicas que você deu pra gente. Ai, obrigada a você, Carol. Fico super feliz de estar aqui, né? A primeira live que eu faço, eu estava ansiosa, mandei WhatsApp para Carol hoje falando, Carol, estou nervosa com esse momento. Mas que legal, eu acho que tipo assim, adorei, foi uma super conversa. É muito bom participar de um momento assim, porque eu lembro muito do que eu aprendi com a Gabi de Queiroz, Carol. Porque ela fala assim, quando ela se apresenta em algum momento, né? Gabi de Queiroz é a fundadora do Arleiros Global. Ela é uma pessoa que veste a própria carreira, sabe? Ela fala das escolhas que ela fez, ela fala dos problemas que ela teve, ela fala, ela tem orgulho, entendeu? Ela aceita os elogios que ela recebe, e eu acho super legal. Então, toda vez que eu tá aqui para mim falando da minha carreira, é me colocar nesse papel também de ter orgulho né, do que eu construí até hoje. Então, também é muito bacana. É um espaço que eu não tinha explorado até então. Eu me julgava assim, mas quem sou eu para falar de carreira? Enfim, sou a dona da minha carreira, né, das escolhas que eu fiz. E tô super feliz, muito obrigada. Foi ótimo, achei super leve, super descomplicado o nosso papo. Adorei. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado. A Lari super, super simpática, né? Trouxe várias dicas aí pra vocês. Então sigam dicas de quem sabe o que tá fazendo, tá? Uma pessoa muito Ó, maravilhosa. Mais ou menos. Não, é sério. Ela é muito boa. Então é isso. Muito obrigada. Boa noite a todos e até o próximo. Tchauzinho, Lari. ó, Muito obrigada. um beijo, pessoal. Boa noite para todo mundo. Obrigada por quem acompanhou a gente, por quem passou por aqui, para quem ainda vai ver, né, essa live, Carol. Verdade. E para você, Carol, muito obrigada pela oportunidade, tá? Beijo, Lari. Tchauzinho. Beijo, tchau, tchau.